Empresários do varejo estão criticando a medida provisória que muda a compensação de créditos do PIS/COFINS. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a resistência contra a MP vai se dissipar diante da intenção do governo de reduzir gastos tributários. Vamos discutir sobre o assunto com o advogado tributarista Diogo Ferreira. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, doutor. Olá, bom dia. Doutor, eu já começo perguntando aí que alguns economistas, eles dizem que o governo continua numa mesma lógica, digamos assim, que primeiro gasta e depois procura uma solução. É mais ou menos esse caminho? Exatamente. Essa medida provisória tem que ser compreendida num contexto em que o governo federal se vê forçado, a partir de uma negociação com o Congresso, em prorrogar a desoneração da folha de salários. Então, com a perspectiva de um gasto maior neste ano e nos próximos, há uma tentativa de, digamos assim, buscar recursos em um outro local. E o local está sendo justamente a restrição das compensações tributárias. Agora, Diogo, agora há pouquinho a gente mostrou a reportagem na íntegra e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz ali em determinado momento que tem gente recebendo compensação por imposto que não pagou, o que de fato seria um equívoco, para dizer o mínimo, bastante grave, né? Isso acontece? Eu acredito que é muito importante compreender um aspecto interessante das narrativas que estão sendo trazidas. Boa parte dessas medidas existem há mais de 20 anos. A maior parte delas, inclusive, criadas durante o governo Lula I, Lula II, inclusive o governo Dilma. Então, para começo de conversa, essa espécie de vilanização dessas medidas tem que ser olhada com essa perspectiva. Foram criadas pelo governo do próprio partido do ministro Fernando Haddad. Dito isso, é verdade que uma série de medidas adotadas agora restringem a utilização dos chamados créditos presumidos. Mas esse nome, crédito presumido, ele tem que ser entendido com muita cautela. E a razão para isso é uma só. Nós temos um regime tributário extremamente complexo, em matéria de PIS e COFINS são inúmeras normas, inúmeras regras, e existe uma dificuldade muito grande de você efetivar algo chamado de não cumulatividade, a utilização do imposto pago em etapas anteriores da cadeia para compensar o tributo que vai ser devido nas etapas posteriores. Em muitos casos, as regras existentes elas não permitem essa identificação direta de uma forma tão clara. Daí a necessidade, especialmente no agronegócio, da adoção de mecanismos presumidos para evitar que os chamados resíduos tributários de etapas anteriores da cadeia contaminem a apuração dessas etapas subsequentes e, no final das contas, tornem, por exemplo, o setor do agronegócio menos competitivo em termos globais. Então, essa ideia de que está sendo devolvido um tributo que não foi nem pago, não é bem assim que funciona. Acácio, a sua pergunta? Doutor, bom dia. Você bem disse que há uma guerra de narrativas. O ministro Haddad tem dito que o que falta para o setor empresarial é compreensão da medida e o setor empresarial tem feito inúmeras críticas à medida. Objetivamente, a medida vai onerar ainda mais o setor empresarial ou, de fato, há uma questão relacionada à compreensão quanto à aplicabilidade da MP? Eu diria que existe, sem dúvida alguma, uma oneração adicional, até porque o governo pretende arrecadar algo em torno de 30 bilhões de reais com essa medida. Então, por mais que diga que há uma falta de compreensão, talvez quanto aos impactos efetivos em relação a um suposto ajuste de distorções do passado, esses 30 milhões virão da iniciativa privada, virão das empresas que terão que desembolsar um caixa que não estava previsto, algo que mudou do dia para a noite. Talvez essa seja uma das maiores críticas à medida. Eu acredito que não se trata apenas de má vontade da parte do setor privado. Falta um pouco de transparência, negociação e envolvimento da sociedade como um todo quando o governo adota essas medidas literalmente do dia para a noite. Que algumas dessas medidas são resultado de ações tomadas ao longo de outros mandatos, por exemplo, do presidente Lula ou da ex-presidente Dilma. E o ministro Haddad é crítico de alguma dessas políticas, né? Ele, por exemplo, já fez críticas públicas ao que ele considera um excesso de desonerações feitas, especialmente ao longo
do governo Dilma Rousseff. Então, isso não impede que ele sugira alterações em relação àquilo que foi feito de errado. Ele entende assim mesmo durante governos do PT, não é? A reforma tributária, quando ele diz que tem gente recebendo de volta imposto que não foi pago, o senhor falou aí nesse emaranhado tributário, que muitas vezes dificulta essa verificação. A reforma tributária não permite deixar isso mais claro, ou não permitirá deixar isso mais claro, para que, de fato, a gente saiba se tem gente pagando mais do que deve, ou se tem gente recebendo o cashback, digamos assim, por alguma coisa que não pagou, como ele denuncia? Perfeito, você tem toda a razão. A reforma tributária, na teoria, tem como objetivo simplificar o sistema. Isso é feito, dentre várias outras medidas, pela previsão de tributos que vão incidir sobre uma quantidade maior de hipóteses, mas que, da mesma forma, vão assegurar um creditamento mais amplo. Então, aqueles resíduos que eu comentei, em teoria, deveriam ser reduzidos. Mas um ponto que causa muita preocupação em relação à reforma tributária, em virtude da medida que foi tomada essa semana, é uma questão muito clara. O governo está restringindo a utilização de créditos, né, de pagamentos a maior de PIS e COFINS, por exemplo, situações em que a empresa apropria mais créditos na entrada do que débitos na saída, para simplificar, e ele está restringindo a utilização desses créditos. Então, uma empresa que tem um direito de crédito contra o governo, tem o direito de recuperar um valor, está tendo essa possibilidade tolhida, como eu disse, do dia para a noite. A medida provisória, esse tipo de situação, acúmulo de crédito, também pode acontecer. E quando nós falamos na medida de uma reforma que pretende aumentar significativamente as alíquotas nominais da tributação do consumo, as empresas que acumularem crédito têm, nessa medida dessa semana, um precedente muito perigoso do governo, num momento de necessidade, restringindo a possibilidade de compensação. Então, no futuro, uma medida que agora preocupa será que na reforma tributária, que tem aquela finalidade de evitar distorções, de simplificar, algo semelhante não pode ocorrer? A gente começa a ficar preocupado do que vem pela frente. Muito bem, nós conversamos com o advogado tributarista Diogo Ferreira. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, um bom dia a todos.